Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Milagres à Luz da Razão. David Hume. Dê uma olhada no reflexo de um dos seus olhos no espelho. Observe sua complexidade. Uma lente que se ajusta para focar a imagem. Uma íris que se contrai e dilata em resposta à mudança de luz. E pálpebras e cílios que protegem esse órgão tão delicado. Se você move o olhar para um lado, o globo ocular gira suavemente em sua órbita. Uma maravilha de biomecânica em ação. Como algo tão intrincado pode ter surgido puramente por acaso? O olho é uma obra-prima da engenharia biológica. Uma verdadeira maravilha da natureza. Imagine-se vagando pela selva de uma ilha deserta, quando de repente você emerge em uma clareira majestosa. Diante de você estão as ruínas de um palácio antigo, com seus muros imponentes, escadarias graciosas, trilhas serpenteantes e jardins exuberantes. É evidente que essa construção não poderia ter surgido sem um propósito ou um arquiteto hábil por trás dela. Da mesma forma, quando encontramos um relógio durante um passeio, é natural concluir que ele foi projetado por um relojoeiro com um objetivo específico: medir o tempo. As minúsculas engrenagens de um relógio não se encaixam aleatoriamente. Há um planejamento inteligente por trás de sua criação. Considere então a vasta diversidade da natureza. Árvores majestosas, flores delicadas, mamíferos poderosos, pássaros elegantes, répteis intrigantes, insetos fascinantes e até mesmo os micro-organismos mais simples, como as amebas. Todos esses seres vivos exibem uma complexidade e uma adaptação surpreendente ao ambiente que os cerca. Os mamíferos possuem sistemas nervosos intrincados e uma circulação sanguínea que sustenta suas vidas. Tudo isso sugere a presença de um Criador supremo e inteligente por trás da criação. Alguém que planejou meticulosamente cada detalhe da vida na Terra. Alguém que alguns chamariam de Deus. Esse raciocínio, conhecido como argumento do design, ganhou força com as descobertas científicas dos séculos 17 e 18. O advento do microscópio revelou a complexidade impressionante de organismos aquáticos microscópicos, enquanto o telescópio nos mostrou a beleza e a ordem do sistema solar e das vastas galáxias. Essas observações parecem confirmar a ideia de que o universo e a vida foram formados com uma precisão e uma habilidade extraordinárias. O filósofo escocês David Hume desafiou as ideias predominantes sobre a existência de Deus e o argumento do desígnio. Influenciado por Locke, Hume dedicou-se a investigar a natureza da humanidade e nossa posição no universo, questionando como adquirimos conhecimento e os limites da razão. Assim como Locke, ele enfatizou a importância da observação e da experiência como fontes de conhecimento. Em sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, 1748, Hume criticou o argumento do desígnio, argumentando que não oferecia evidências suficientes para justificar a existência de um ser divino onipotente, onisciente e onipresente. Ele contestou a lógica por trás desse argumento, sugerindo que apenas porque algo parece ter sido projetado, não significa necessariamente que tenha sido, nem que Deus seja o projetista. David Hume usou a analogia de uma balança coberta parcialmente por uma divisória para ilustrar seu ponto. Se observarmos apenas um dos pratos da balança subindo, podemos concluir que algo mais pesado está no outro prato. No entanto, não podemos inferir detalhes sobre o objeto no outro prato, como sua forma, cor ou características, apenas com base no movimento da balança. Da mesma forma, Hume argumentou que observar o mundo ao nosso redor e concluir que ele foi projetado não nos permite inferir automaticamente que Deus é o projetista. Para David Hume, a percepção de que o mundo parece ter sido projetado não é suficiente para provar a existência de um Criador divino. Ele enfatizou a importância de examinar cuidadosamente as evidências disponíveis e questionar as suposições subjacentes ao argumento do desígnio. Em última análise, Hume sugeriu que a atribuição de design ao mundo natural não necessariamente implica a existência de um designer divino como Deus.
Geralmente, é atribuído a Deus 3 poderes especiais: onipotência, onisciência e onipresença. No entanto, mesmo que possamos concluir que algo de grande poder tenha criado o olho humano, não temos evidências para afirmar que esse Criador seria necessariamente onisciente. O olho humano, com suas imperfeições e a necessidade de correção através de óculos em muitas pessoas, não parece refletir necessariamente o trabalho de um ser divino perfeito em conhecimento. Na melhor das hipóteses, podemos inferir que algo altamente inteligente, poderoso e habilidoso possa tê-lo criado. No entanto, as evidências não nos levam necessariamente a essa conclusão. Existem outras explicações plausíveis. Por exemplo, poderíamos considerar a possibilidade de que o olho tenha sido criado por uma equipe de deuses colaborando juntos, algo semelhante ao que vemos em projetos humanos complexos. Ou ainda, talvez o olho tenha sido criado por um Deus que já tenha falecido, ou por um Deus que ainda estava aprendendo e não era perfeito em sua habilidade de criar olhos ideais. Sem evidências para decidir entre essas diferentes histórias, não podemos afirmar com certeza que o olho foi definitivamente criado por um único Deus com os poderes tradicionais. Da mesma forma, Hume questionou o conceito de milagres. Enquanto muitas religiões afirmam que esses eventos ocorrem, Hume argumentou que não devemos aceitar a ocorrência de milagres simplesmente porque nos contaram que acontecem. Ele defendeu um profundo ceticismo em relação a essa ideia, sugerindo que sempre há explicações mais plausíveis para o que testemunhamos. David Hume propôs que, ao considerar relatos de milagres, é mais razoável supor que as pessoas estejam enganadas ou se equivocando do que aceitar imediatamente uma explicação sobrenatural. Ele enfatizou que é comum as pessoas buscarem explicações extraordinárias para eventos incomuns, quando muitas vezes explicações mais simples e ordinárias são mais prováveis. Portanto, para Hume, é necessário examinar cuidadosamente as evidências e considerar as explicações mais plausíveis antes de aceitar a ocorrência de milagres ou eventos sobrenaturais. Hume era um empirista radical, o que significa que ele acreditava que todo o nosso conhecimento se origina da experiência sensorial. Ele argumentou que a razão sozinha não pode nos fornecer conhecimento sobre o mundo e que devemos confiar em nossas observações e experiências. Portanto, quando se trata de eventos extraordinários como milagres, Hume questionou se podemos confiar em relatos que contradizem as leis naturais estabelecidas com base na nossa experiência comum. Regularidade da natureza. Hume enfatizou a regularidade da natureza e a confiabilidade das leis naturais. Ele argumentou que, com base em nossa experiência passada, sabemos que certos eventos ocorrem de acordo com padrões previsíveis e consistentes. Portanto, quando confrontados com a alegação de um milagre, que é por definição uma violação das leis naturais, Hume questionou se devemos acreditar em algo que vai contra nossa experiência consistente do mundo. Critérios de evidência. Hume estabeleceu critérios rigorosos para aceitar uma afirmação como verdadeira. Ele argumentou que, para aceitar um milagre como genuíno, a evidência para isso deve ser extraordinariamente forte e confiável, superando a evidência contrária de que os milagres não ocorrem. Ele destacou que as testemunhas dos milagres podem ser enganadas, podem mentir ou podem ter mal-entendidos sobre o que realmente aconteceu. Ceticismo epistemológico. Hume era profundamente cético sobre nossas capacidades de conhecimento. Ele questionou nossas habilidades de inferência causal e nossa capacidade de determinar a verdade absoluta sobre eventos passados. Portanto, ele levantou dúvidas sobre se podemos realmente afirmar que um evento extraordinário, como um milagre, ocorreu com base nas evidências disponíveis. Alguns filósofos argumentam que Hume era agnóstico, pois sua postura não afirmava nem negava a existência de Deus de forma definitiva. No entanto, é possível que tenha se tornado ateu ao final de sua vida. Em seus últimos dias, quando um amigo o visitou em Edimburgo no verão de 1776, Hume recusou qualquer conversa de leito de morte. Quando questionado por James Boswell, um cristão,
se estava preocupado com o que aconteceria após sua morte, Hume afirmou que não tinha esperança de sobreviver após a morte. Sua resposta ecoou a perspectiva de Epicuro. Ele não se preocupava com o que aconteceria depois da morte, tanto quanto não se preocupava com o que acontecera antes de nascer. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!